Livros para pessoas melancólicas. O primeiro livro é Flores para Algernon. Nesse livro aqui a gente acompanha este homem que tem uma espécie de deficiência intelectual. Quando ele tem 32 anos, ele recebe uma oferta. Oferta essa que vai colocar ele para fazer uma espécie de tratamento experimental revolucionário para tentar aumentar o seu QI. E ao decorrer desse livro aqui a gente vai acompanhando essa ascensão e depois logo essa queda também. E se torna um livro extremamente melancólico, porque aqui ele cerca o personagem de questionamentos das suas vivências, de como ele conseguiu viver sua vida, como essa espécie de deficiência acabou alterando ele de alguma forma, a relação com as pessoas e tudo mais. Então isso daqui é um prato cheio para o melancólico. Outro também que é um prato cheio é A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro clássico da literatura russa conta pra gente a história de um homem que já morreu, mas sendo assim esse homem começa a refletir sobre momentos da sua vida, sobre as suas relações, sobre como ele viveu, se o trabalho realmente valeu a pena, se ele tinha a relação certa com as pessoas, como ele tratava elas e tudo mais. Então tudo isso daqui levanta esse questionamento e esses pensamentos mais puxados pro melancolismo. Depois um dos meus favoritos, que também é uma figurinha carimbada aqui, que é Noites Brancas de Fyodor Dostoiévski. Nesse livro aqui a gente acompanha um homem que a gente não sabe o nome, porém ele mora numa Moscou muito machucada pela economia da época. Sendo assim, num dia comum, caminhando pela beirada de um rio de Moscou, ele se depara com uma moça chorando. Sendo assim, ele vai conversar com ela, tentar entender o que tá acontecendo, e os dois começam a conversar. Esse homem começa a fomentar algum tipo de sentimento por essa mulher, porém ela em resposta também gosta dele, mas se mostra muito frustrada com algumas coisas que estão acontecendo na sua vida amorosa também. Sendo assim, isso daqui é a receita pro melancolismo, porque aqui a gente tem toda essa questão amorosa, toda essa questão da relação e como esse homem vai encarar esses sentimentos que vão abordar ele de maneira avassaladora. E pra fechar a gente vai falar de um clássico da literatura brasileira, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Nesse livro aqui a gente conhece essa personagem que é a Macabê. Ela é uma moça extremamente simples que se mudou recentemente pro Rio de Janeiro e ela não conhece muito sobre a vida, porém a vida na cidade grande se mostra de certa forma pra ela muito difícil. O trabalho é extremamente difícil, sua vida é muito simples, como por exemplo ela vive sonhando com as vozes dos rádios ou fantasiando de como seria tomar uma Coca-Cola. Em certo ponto essa história aqui, ela conhece o amor, mas não é um amor que a gente deveria colocar como um amor padrão, um amor de verdade, porque é uma parada extremamente tóxica. E tudo que acontece nessas poucas 100 páginas desse livro é uma parada que vai te marcar pra sempre e vai te deixar refletindo sobre várias coisas que acontecem aqui nessa história. Quais outros livros faltaram aqui na lista? Comenta aqui embaixo.